Hello, terceira série, how's it going? Espero que vocês estejam bem. Seguimos aqui com a nossa 13ª semana de aulas remotas da Escola Educar e hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre os principais tópicos gramaticais que a gente viu nessa primeira etapa aí que eu vou cobrar na prova final de vocês. Então vamos ver aí, lógico que eu não vou cobrar todos, né, porque são somente 8 questões. Então, eu escolhi, assim, alguns mais, que dão mais confusão para que vocês exatamente tenham oportunidade de rever esses tópicos, tá? No roteiro de estudos, eu coloquei um roteiro de estudos relacionado à prova final, eu coloquei um pouquinho mais do que tá nessa revisão, justamente porque vocês têm que trabalhar muito com interpretação textual em seus vários gêneros, né? Então, vocês têm um vídeo para assistir na prova, vocês terão anúncio, vocês terão tirinha. Então, grande parte da prova final de vocês é interpretativa. Então, por isso que eu pedi alguns tópicos a mais no roteiro de estudos, tá? Além de vários tipos de vocabulário, né? Então, hoje a gente vai rever nessa aula só alguns pontos gramaticais, tá bom? Então, vamos ver lá. A gente vai ver preposições. E eu coloquei para vocês duas tabelinhas onde vocês podem ver aí os vários usos, né, das mesmas preposições on, in, by, for e at. Na tabela de cima vocês vão ver que aparecem muitas palavras diferentes, verbos, substantivos, a maioria é substantivo, tem adjetivo também, né? O uso então das preposições com essas palavras muitas vezes faz com que elas assumam um outro significado. Então, foi o que eu disse aqui nessa explicação para vocês, tá? Vamos ver lá. Na tabela superior, mostra preposições usadas com substantivos, verbos, adjetivos que muitas vezes são alterados nos sentidos. Foi o que eu disse para vocês. Então, vamos ver, por exemplo, a expressão for good, que está escrita aqui, ó. For good. Eu não posso traduzir essa expressão simplesmente como para bom, tá? Ou por bom. Não tem como eu fazer isso, tá? Não existe isso. Então, a expressão for good, ela vai significar eternamente. Assim como by chance, por exemplo. By chance significa por coincidência. Ou by heart, que eu sempre falo para vocês na sala de aula, que significa de cor, né? Alguma coisa que eu memorizei, que eu sei de cor, tá? Já na tabela inferior, eu tenho aí alguns usos de preposições, as mesmas de cima, mas de baixo, com outra função, tá? Então, relacionadas a transporte, a períodos de tempo do dia, a datas específicas, a comemorações, tá? Então, a gente vai ter cada preposição para um uso diferente. Então, vou pedir a vocês que baixem esse material em PDF, que eu sempre deixo lá, e que vocês estudem isso um pouco mais, tá bom? Vale a pena, então, no caso da tabela de cima, vocês consultarem um dicionário, caso vocês achem que a tradução literal está meio confusa, ou pode ser que não seja, né? Não dava para eu colocar tudo aqui nessa videoaula, porque ela ia ficar extensa demais, né? Então, vale a pena vocês consultarem um dicionário eletrônico, que seja bom, ou até mesmo um dicionário físico, caso vocês tenham, né? Em papel, para vocês terem certeza dessas expressões aí preposicionadas, ok? Na sequência, a gente vai rever aí o Present Perfect e o Present Perfect Continuous. A gente sabe que a gente usa eles, embora eles tenham a palavra presente na nomenclatura, a gente está falando de um passado que começou e que ainda se faz presente na nossa vida. Então, a gente vai usar para ações que não terminaram, né, na maioria das vezes, ou ações que terminaram, mas que o resultado delas ainda está no nosso presente, né? Então, essas são ações que aconteceram, vieram acontecendo ao longo do tempo, ou por um tempo longo, ou por um tempo curto,
mas que ainda fazem parte do nosso presente, né? Então, o present perfect, por exemplo, eu vou usar com coisas que terminaram recentemente, ou então com períodos no passado, mas que eu não quero dizer quando aconteceram, né? Então, eu não vou especificar exatamente. Então, vejam bem, experiências de vida, eu posso falar com você, I've been to Mexico, eu estive no México, mas eu não estou dizendo quando eu estive no México, tá? Uma experiência de vida, ok? No presente perfeito, nosso foco é na ação, uma ação que estava sendo feita, né? Que estava acontecendo num período, num progresso, tá? Então, por exemplo, I've been living in London for 2 years. Então, eu tenho vivido em Londres por 2 anos. Eu comecei há 2 anos atrás e ainda estou vivendo lá, tá bom? Se vocês tiverem mais dúvidas aí, a gente tira na próxima live. E também vocês têm isso explicadinho também na apostila de vocês. E tem também na videoaula referente a esse capítulo, que eu já expliquei tudo bem explicadinho, tá bem? E pela live passada, vocês me disseram que vocês não tinham dúvidas. Então, eu só deixei registrado aí, mas também para vocês terem certeza do que vai cair na prova final, tá? Na sequência, pessoal, eu coloquei para vocês, deixa eu colocar aqui embaixo. Coloquei para vocês aí uma tabelinha com used to, get used to e be used to. Então, aquilo que a gente estava falando já algumas semanas atrás, que vai cair na prova também, né? Não necessariamente os 3, tá? Apenas um deles. E, se não me engano, uma questão apenas. Então, mas para vocês saberem exatamente quando usar, o que significa o quê, né? Então, vamos ver na tabelinha lá. Eu tenho significado, modelo, um exemplo na positiva, na negativa e para pergunta. Então, eu vou ter lá, used to, a gente vai usar para alguma coisa que era repetida no passado, mas não faz mais parte da sua vida agora. O modelo é used to, mais a base verbo, né? O verbo infinitivo sem o to. Um exemplo na positiva, I used to study Spanish when I was in high school. Então, eu costumava estudar espanhol quando eu estava no ensino médio. Example numa negativa. She didn't use to eat meat, but now she eats every day. Every day. Então, ela não costumava comer carne, mas agora ela come todos os dias. Agora, na pergunta, vamos usar o did no passado para fazer pergunta. Did he use to work out at this gym when he lived in the city? Então, ela costumava se exercitar nessa academia quando ela vivia nessa cidade, ok? Então, é uma coisa que você costumava ou não costumava fazer no passado e não faz mais. Vamos ver o uso do get used to. Então, para começar a se tornar acostumado a fazer algo, né? Então, vamos usar com infinitivo, tá? Então, a forma dele, o pattern, né? O padrão dele é get used to mais o verbo no infinitivo ou get used to mais um substantivo. Vamos ver. Exemplo na afirmativa, I am getting used to living in a big city. Então, eu estou me acostumando a viver, né, numa grande cidade. Eu mudei para cá há 1 mês atrás, tá? Então, ainda estou no processo. Esse é o get, tá? She didn't get used to snowboarding because she gave up after one lesson. Então, ela não se acostumou a fazer o snowboarding, né? Praticar o snowboarding, porque ela desistiu depois da primeira lição. Na pergunta, he sold his car 3 weeks ago. Has he gotten used to taking the bus yet? Né? Então, ele vendeu o carro 3 semanas atrás. Agora, olha só, a gente vai usar com o passado perfeito. Has he gotten used to taking the bus yet? Né? Ele se acostumou, né, a andar de ônibus? Não se acostumou ainda, né?
ok? Be used to, vamos ver lá. Agora usando o verbo to be, né? Estar acostumado a fazer algo. Nesse caso aí, já se acostumou, tá? O get está no processo e esse aí já se acostumou. Então, vamos ver. Be used to mais o verbo com ing ou então com substantivo. I am used to live in a big city. Então, I've been living here for 2 years. Então, tem 2 anos que eu vivo lá, estou acostumada a viver numa grande cidade. Even after 6 months, agora negativa. Even after 6 months of lessons, she is not used to speak English yet. Então, mesmo após 6 meses de lições, né, ela não se acostumou, não está acostumada, né, a falar inglês ainda. Na pergunta, temos lá, is he used to playing the guitar? Ela está acostumada a tocar guitarra? He's been practicing for weeks. Então, ele tem praticado por semanas, né? Então, ele está acostumado a tocar guitarra, ok? Então, uma pergunta aí, né? No lado de cá, eu coloquei para vocês aqui uma imagem apenas de um jogo que eu vou disponibilizar para vocês aí no PDF, também publicado aí na 13ª semana de aula, tá bom? Deixa eu só diminuir aqui a minha câmera para vocês verem aí. Então, vocês vão começar o joguinho por aqui, aqui tem as regras, ok? Podem imprimir, podem jogar aí com o irmão, com o colega, se estiver no mesmo prédio, que vocês estiverem convivendo aí, né, de acordo com o isolamento social, ou até mesmo online, né? Vocês podem fazer aí uma videoconferência com outro colega e aproveitar para estudar, tá bom? Espero que vocês estudem bastante para essa prova final, para vocês conseguirem aí finalizar essa etapa. Deixei para vocês aí um idioma, hey, what's the crack? Que quer dizer aí qual é a boa. Então, não se esqueçam de acessar o roteiro de estudos, realizar as atividades, tá? Checa as respostas lá, se tiver dúvidas, se tiver qualquer problema quanto aos exercícios, pode mandar uma mensagem para mim. Marque a presença nessa aula acessando o formulário que está na descrição. See ya, guys!